Sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Janes e neste vídeo corrigiremos a atividade do cidadão PG da semana 11. Vamos lá, questão número 1. Dos números abaixo, indique quais números são primos e quais não são. Aí eu tinha colocado dessa forma aqui lá no Forms, né, para você me falar qual era primo e qual não era. Vamos lá. Qual que é a diferença de número primo e número não primo? O número primo tem apenas 2 divisores, enquanto o número não primo, ele não possui apenas 2 divisores ou só tem um divisor, tá? Como é o caso do número 1. Então, vamos começar aqui do zero. Quais são os divisores de zero? Ah, tem um detalhe. O número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Enquanto o número não primo, ele é divisível por 1, por ele mesmo e mais alguma coisa. Ou somente por ele mesmo, ou somente por 1, enfim, vamos ver aqui. Então, olha lá, o zero. O zero é divisível por 1? Sim. Mas ele é divisível por ele mesmo? Não, porque nenhum número é divisível por zero, então ele não é primo. Pronto. O número 1 é divisível por 1? Sim. Mas o número 1 é ele mesmo, então ele não tem 2 divisores, ele só tem um divisor. Sendo somente um divisor, ele também não é primo, porque para ser primo precisa de 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. O número 2. Quais são os divisores de 2? 2 dá para dividir por 1? Dá. Dá para dividir por 2? Sim, que é ele mesmo. Então, ele só tem 2 divisores. Ele é um número primo. O número 3, ele é divisível por 1. Todos os números são, tá, gente? 3 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por ele mesmo? Sim, também só 2 divisores. Então, é primo. O número 2, nós conversamos na última aula, que ele é o único número primo que é par. Por quê? Porque todos os outros números pares são múltiplos de 2. Então, além do número 1 e dele mesmo, ele também é divisível por 2, tá? Pelo menos esses 3 números, tá? Então, aqui o 4 tem 3 divisores, ele não é primo. Vamos por todos os pares aqui. O 6, ele é divisível por 1, ele é divisível por ele mesmo, mas ele também é divisível por 2 e também por 3, tá? Então, ele tem 4 divisores, então ele não é primo. O número 8, ele é divisível por 1, ele é divisível por ele mesmo. Eu tô deixando espaço assim para poder caber todo mundo, tá? Ele é divisível por 2, ele é divisível por 4, tá? Então, ele também tem 4 divisores, então ele não é primo. Tá faltando 10 aqui, mas eu não coloquei. O número 12, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, ele é divisível por 4, ele é divisível por 6 e é divisível por 12. Então, também não tem apenas 2 divisores, não é primo. E o número 14... é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 7 e é divisível por 14. Então, tem 4 divisores, não é primo. Agora, vamos para os ímpares. O número 5, ele é divisível por 1 e ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4. Mas ele é divisível por ele mesmo. Então, ele só tem 2 divisores, é um número primo. O número 7, ele é divisível por 1, ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, mas ele é divisível por ele mesmo, então ele também é primo. O número 9, ele é divisível por 1, ele é divisível por ele mesmo, mas ele também é divisível por 3, então ele não é primo. O número 11 só é divisível por 1 e por ele mesmo, ele é primo. Assim como o número 13, que também é só divisível por 1
e por ele mesmo. Então, ele é primo, tá? Então, aqui, o 0 não é primo, o 1 não é primo, o 2 é, o 3 é, o 4 não é primo, o 5 é, o 6 não é, o 7 é, o 8 e o 9 não são, o 11 é primo, o 12 não é, o 13 é primo e o 14 não é primo. Bom, o número 0, ele não é primo nem composto, o número 1 não é primo nem composto. Esses números que a gente viu aqui, ó, o 4, o 6, o 8, o 9, o 12, opa, não tá aparecendo no vídeo, e o 14 e mais alguns, tá? Todos os números que vêm depois dele que não são primos, eles são chamados de números compostos. Por quê? Porque eles têm mais de 2 divisores. Tá? Se você quiser anotar aí no seu caderno, é legal. Então, o número que tem mais de 2 divisores é número composto. Tudo bem? Muito bem. 2. Justifique por que 20 e 30 não são primos e 17 é primo. E aí, essa questão eu vou corrigir lá no Forms manualmente, tá? Então, vamos lá. O 20 e o 30, isso é uma das respostas, tá, gente? Eles não são primos porque eles são múltiplos de 2. A gente viu na questão 1 que os números múltiplos de 2, eles têm mais de 2 divisores. Então, você pode colocar assim, ó. Os números 20 e 30 são compostos, ou seja, tem mais de 2 divisores. Se você escrever mais ou menos isso que eu tô falando aqui, tá tudo certo, tá? Enquanto que o número 17 só possui 2 divisores. Você podia escrever que o 20 e o 30 são múltiplos de 2, tá? São números pares, tá? Então, tudo isso tá certo, ok? Espero que tenha ficado claro aí essa questão para vocês aí. Questão 3. Realize a decomposição em fatores primos dos seguintes números. Letra A, o 10. Então, o 10, eu queria que você fatorasse, né? Fazer a decomposição em fatores primos. Então, você podia fazer em duas formas. Você sabe que o 10 é par, então ele vai ser 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quanto vai dar 10? 2 vezes 5. Os dois números são primos? Sim, são primos. Então, a decomposição do 10 é 2 vezes 5. Você vinha aqui e marcava o 2 vezes 5, tá? A decomposição nunca é feita por adição, é sempre multiplicação. Então, essas aqui e essa estava bem errada. E essa daqui estava errada porque o 10 não é primo, tá bom? O 10 é múltiplo de 2, então ele não é primo. Por isso que estava errada. Uma outra forma de fazer é por aquela divisão, né, na vertical. Então, vamos lá. O 10 é par, eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 é primo, eu vou dividir por ele mesmo, que dá 1. Então, vai ficar 2 vezes 5, ok? 22 é o mesmo procedimento, tá? Então, a gente vai fatorar o número 22. O número 22 também é par. Ele vai ser 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quanto vai dar 22? 2 vezes 11. Vamos analisar. O 2 é primo, o 11 também é. Então, tá tudo certo. 2 vezes 11 é 22. Eu vou aqui marcar a minha válula 2 vezes 11. Então, essa tá errada porque tem uma soma. Essa tá errada também porque tem soma aqui. Tá?
Essa aqui também tá errada porque tem soma, beleza? Então, não pode ser isso aqui, tem que ser isso aqui. Uma outra forma de fazer, pela divisão na vertical. Então, 22 é par, eu vou dividir por 2, vai dar 11. O 11 é primo, eu sempre divido primo por ele mesmo, que vai dar 1. Então, ficou 2 vezes 11. 40. Vamos fatorar. Então, 40 é par. O par é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quanto vai dar 40? 2 vezes 20. Muito bem. O 20, ele não é primo, o 2 é. Então, o 2 eu vou copiar, o 20 não. O 20 é par. O 20, por ser par, é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quanto dá 20? 2 vezes 10. Muito bem. Esse 2 é primo, esse 2 é primo. O 10 não é. O 10 é par, é 2 vezes alguma coisa. 10 é 2 vezes 5. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Tá? Vou procurar aqui, ó. Isso tem soma, não pode ser. Esse aqui tá certo. Por que que está errado? Porque o 8 não é primo. E por que que esse tá errado? Porque o 4 não é primo. Ok? Uma outra forma de fazer, aquele da vertical, dividiu por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 20 continua sendo par, divide por 2. 20 por 2 dá 10. Continua sendo par, divide por 2. 10 por 2 dá 5. 5 é primo, divide por ele mesmo, que dá 1. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E os 50? Vamos lá. 50 é par. 50 é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quanto dá 50? 2 vezes 25. O 25 não é primo, o 2 é, por isso que eu copiei. O 25 não é par. Em qual tabuada o 25 está? Na tabuada do 5. 5 vezes quanto dá 25? 5 vezes 5. Pronto, o 2 é primo, o 5 é primo, o 5 é primo. Vamos procurar aqui? Tá aqui, ó. Por que que esse aqui não é? Porque o 10 não é primo. Por que que esse não é? Porque o 25 não é primo. E esse último não é, porque eu tenho uma soma, tá? Como é que eu faço na vertical? Divide por 2 porque é par. 50 dividido por 2 é 25. O 25, a soma dá 7, não dá para dividir por 3. Ele termina em 5, eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Tá? Eu dividi por 5 porque ele é primo. Então, ficou 2 vezes 5 vezes 5. Quatro. Analise os números abaixo e relacione se são primos ou não. Lá no cidadão PG original, era para você pintar os números primos, tá? Então, aqui eu vou pedir para você me dizer se é primo ou se não é. Vamos lá. 43 é primo ou não é? Sim, é primo, porque ele só tem como divisores o 1 e o 43. O 25, ele é primo? Não, porque ele está na tabuada do 5, ele é múltiplo de 5, tá? Então, ele não é primo. 28 é primo? Também não, porque ele é par. O único número par que é primo é o 2, então ele não é primo. Ele tem mais de 2 divisores. O número 7 é primo? Sim, porque ele só tem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Número 40 é primo? Não, porque ele é par, né? Então, se ele é múltiplo de 2, ele já tem pelo menos 3 divisores. Número 2 é primo? Sim, ele é o único par que é primo. Número 36 é par, ele não é primo. Mesmo negócio do 40 aqui, ó, tá? Número 11 é primo? Sim, ele só tem 2 divisores. Número 23 é primo?
Também. E o 16? Não, porque ele é par, ele é múltiplo de 2. 19 é primo? Sim, ele só tem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Número 8 não é primo, porque é par. 50 também não é par. O número 1 é primo? Não, porque ele só tem um divisor. 29 é primo? Sim, ele só tem 2 divisores, o número 1 e o 29. Número 6? Não é, porque ele é par. Ele tem vários divisores, né? Número 1, o 2, o 3 e o 6. E o 31? Sim, é primo. Tranquilinho de fazer esse, hein? Se o número é par, ele não é primo, porque ele tem mais de 2 divisores. O único primo que é par é o número 2, tá? Aí, se for ímpar, você vai ver se ele é primo ou não. Ok? Questão número 5. Descubra os números que estão faltando de forma a obter um número primo. Então, ótimo. O 7 é primo. 7 vezes quanto vai dar um outro número primo? Bom, se eu multiplicar qualquer número por 7, né, sem ser o 1, vai dar um número composto, porque vai ser um múltiplo de 7, tá? Então, 7 vezes 1 é 7, que é um número primo. Então, só pode ser o 1. Porque se eu fizer 7 vezes 2, vai dar 14. 7 vezes 0 vai dar 0, que não é primo. Esse também não é. 7 vezes 3 é 21. Ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 7, tá? Então, ele também não é primo, além do 1 e 21, tá? Então, o único número que dá certinho aqui é o número 1. B. 3 vezes quanto vai dar um número primo? Ah, agora ficou fácil, né? Se eu fizer 3 vezes 0, vai dar 0, não é primo. 3 vezes 1 vai dar 3, que é primo. Agora, se eu fizer 3 vezes 2, vai dar 6, que é par, já não é primo. 3 vezes 3 é 9, que é múltiplo de 3, também não é primo. E 4 também não vai dar, porque vai dar um número par. Então, o único que serve aqui é o 1. E o último exercício. 1 vezes quanto vai dar número primo? Bom, 1 vezes 0 vai dar 0, não é primo. 1 vezes 1 vai dar 1, não é primo. 1 vezes 2 é 2, é primo. Então, vou colocar um tracinho aqui. 1 vezes 4 é 4, não é primo porque é par. E 1 vezes 6 é 6, que também não é primo, porque é par. Então, a única alternativa certa é o 2. Espero que tenham conseguido fazer todos os exercícios sem problema nenhum. Os exercícios estavam fáceis. Se vocês tiverem dúvida, me procurem, tá? E tenham uma ótima semana de estudos. Até breve.